Então chegamos à reta final do nosso ciclo de conversas sobre a Revolução Russa. Nesse último episódio, nós vamos falar sobre o governo de Stalin, vamos conhecer um pouco mais do homem por trás do mito, uma pequena biografia da história dele, e vamos ver os principais fatos, acontecimentos e consequências do governo de Stalin para a então União Soviética e, obviamente, também para a história, ok? Espero que vocês gostem. Então não esqueçam nossos recadinhos de sempre, vamos curtir, vamos comentar, vamos divulgar. Se não se inscreveram no canal, se inscrevam lá, ativem as notificações, ok? Vamos lá? Bem, amores, estamos de volta. Vamos concluir o nosso ciclo de conversa sobre a Revolução Russa. No episódio anterior, nós falamos do governo de Lenin, as características desse governo, falamos sobre os principais fatos do curto período em que Lenin passou à frente do poder, né, após a Revolução, e falamos um pouco também sobre uma pequena biografia, um pouco sobre as características deste que foi o maior protagonista da Revolução Russa, que foi exatamente Lenin. Nós vimos no final do episódio passado que após a morte de Lenin, em 1924, se instalou uma disputa pelo poder entre os seus dois mais importantes aliados, né? Que é exatamente o Joseph Stalin e o Leon Trotsky. Então, Trotsky e Stalin, que tinham ideias diferentes, principalmente quanto ao futuro da Revolução, né? Trotsky ele era a favor de internacionalizar a Revolução, era a favor de levar a Revolução, as ideias da Revolução Russa para outros países, enquanto que Stalin ele era a favor da revolução num só país, ou seja, de isolar então agora a União Soviética, que agora desde 1922 tinha passado a se chamar de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, então consolidar essa revolução dentro do país, dentro da própria União Soviética. Então essas divergências, principalmente quanto ao futuro da revolução, acabaram opondo os dois principais aliados de Lenin, uma disputa feroz pelo poder em que Stalin acabou levando a melhor. E a partir da posse de Stalin, quando Stalin assumiu os destinos da revolução, assumiu o governo da então agora União Soviética, então ele deu uma nova cara, um novo rumo, um novo direcionamento para a Revolução Russa, né? Então nós vamos perceber que Stalin implantou um regime ditatorial, extremamente ditatorial, uma ditadura feroz, violenta, truculenta, né? Personalista, baseado no culto à personalidade, muito parecido, em muitos aspectos, ao que Hitler fez lá na Alemanha. Então, a gente pode dizer, sim, que a partir de Stalin, a Revolução Russa se transformou numa ditadura de esquerda, como nós vamos perceber nesse episódio de hoje. Nós vamos tratar do governo de Stalin. Então, é óbvio, assim como a gente fez com Lenin, que a gente precisa conhecer o homem por trás do mito, o homem por trás da figura histórica, né? Muito, eu sempre digo isso, muito das atitudes tomadas pelas figuras históricas tem muito a ver com as suas questões pessoais. Então, nós vamos ver uma pequena biografia rapidinha, uma rápida biografia de Stalin. Então, Stalin nasceu em 1878, numa cidade na República da Geórgia, na cidade de Gori. O nome dele, esse nomezinho bem complicado aí, Ossif Vissarionovich Djugashvili, né? Que depois ele adotou o nome de Stalin, ficou Joseph Stalin. Então, ele nasceu numa família extremamente pobre, sem muitos recursos, teve uma infância muito difícil com o pai alcoólatra, abusivo, agressivo, que espancava tanto ele quanto a mãe dele, que acabou depois morrendo em consequência de um acidente por conta do alcoolismo. Ele foi praticamente adotado por um padre, ele e a mãe dele, e acabaram sendo acolhidos por um padre. A infância de Stalin foi extremamente complicada, ele era uma criança muito doente, escapou de morrer várias vezes. Uma das doenças que ele teve, que quase morreu, foi a varíola. Depois escapou de morrer também de um atropelamento, foi atropelado por uma espécie de carruagem chamada Fetonte, que era uma carruagem da época.
Esses dois fatos acabaram deixando sequelas nele. A varíola marcou o seu rosto e o atropelamento deixou com um problema em um dos braços. Mas ele acabou escapando. Conseguiu uma vaga para estudar numa escola, um seminário. O padre conseguiu uma vaga para ele estudar num seminário, mas ele acabou sendo expulso em 1899, 5 anos depois. Neste mesmo ano, ele começa já com ideias extremamente politizadas, ativista, revolucionário. Ele acaba se tornando um revolucionário em tempo integral. Ele acaba entrando para grupos revolucionários contra o regime czarista e adota um pseudônimo, né? Adota o pseudônimo de Koba, foi o primeiro pseudônimo dele. Koba era um personagem fora da lei de um romance muito comum, muito popular na época, chamado O Parricida. Então, ele adotou esse primeiro pseudônimo que ele adotou foi exatamente desse personagem da literatura. Foi preso, a primeira vez que ele foi preso foi em 1902, por atividades políticas, foi enviado para a Sibéria, que era o café com leite da época, era de praxe, né? Então, os presos políticos eram enviados para trabalhos forçados na Sibéria, lá no norte da Rússia, né? Um ambiente extremamente nobre, extremamente gelado, mas ele acabou escapando, foi preso outras vezes, né? Mas acabou retornando para a cidade de Moscou, onde ele passou a se envolver mais ativamente em questões políticas. Em 1906, conheceu e se casou. A primeira esposa dele era Ekaterina Svanidze. Caterina, ela foi, na verdade, se acredita que foi o grande amor da vida de Stalin, né? Ele era apaixonado por ela. Ela morreu muito nova, com 29 anos, pouco tempo depois, menos 2 anos depois do casamento. Em 1907, ela deu a Stalin seu primeiro filho, chamado Yakov, foi o filho mais velho de Stalin, mas ela morre logo após o parto de tuberculose. Dizem os biógrafos de Stalin que ele teria dito que todo o amor que ele sentia pelas outras pessoas tinha morrido com ela, que ele estava vazio de sentimento, porque ele era apaixonado por ela, segundo os biógrafos dele. Caterina morreu nova e o filho dele, Yakov, vai morrer na Segunda Guerra Mundial. Esse menino vai morrer na Segunda Guerra Mundial. Ele foi preso pelos alemães, foi enviado para um campo de concentração. Hitler tentou negociar com Stalin, né? Tentou pressionar Stalin, usando o filho dele como refém, né? Para negociar. Stalin se recusou a negociar e ele acabou sendo executado em um campo de concentração nazista. Em 1912, por indicação de Lenin, né, ele já tinha se aproximado de Lenin, ele entra para o Comitê Central do Partido Bolchevique. E é aí que ele adota o pseudônimo pelo qual ficou conhecido o resto da vida, que foi Stalin. Stalin significa feito de aço. Era a tradução do nome dele, que é exatamente como muitas pessoas viam um homem de aço, sem coração, sem piedade, extremamente cruel e tirano. Para a maioria do povo russo, principalmente naquela época, não só o povo russo, mas principalmente das outras repúblicas soviéticas, ele era considerado um monstro, né? Era considerado um tirano, cruel, sem coração, impiedoso. Daí teria feito jus ao nome dele, que Stalin significa exatamente feito de aço. E foi aí que ele se aproximou de Lenin nesse período, e aí ele e depois Trotsky chegou, ficaram os três, passaram a liderar o movimento alguns anos depois da Revolução Russa. Em 1919, já após a Revolução, ele se casa mais uma vez. Essa segunda esposa de Stalin, ela era secretária de Lenin, 20 anos praticamente mais jovem, né? Basicamente, era quase 20 anos mais jovem do que ele, e era chamada de Nadezhda Aliueva, que é traduzido como Nádia Aliueva. Essa Nádia, ela teve um casamento extremamente infeliz, ela acaba se matando depois de algum tempo, ela acaba se matando com um tiro dentro do próprio Kremlin, já na época, já quando Stalin já era o governante. Com ela, ele teve 2 filhos, Vassili,
né, que se tornou um rapaz extremamente complicado e se embrenhou no alcoolismo, acabou morrendo de alcoolismo na década de 60, e Svetlana, que foi a única filha mulher de Stalin. E é exatamente sobre ela que a gente vai falar um pouquinho como uma curiosidade ou um destaque, porque Svetlana deu muito o que falar durante o governo do pai dela e principalmente depois que ele morreu. Svetlana era a única filha mulher, era considerada a queridinha do ditador. Então, segundo os biógrafos, Stalin era louco pela filha, ela era chamada de princesinha do Kremlin, era extremamente mimada, ele fazia praticamente todas as vontades dela. Ela foi criada com muito mimo, tendo tudo que queria, né, do pai. E era considerada assim por ele a joia maior que ele tinha era exatamente Svetlana. Mas quando ela tinha 6 anos, a mãe dela se suicida, né, com um tiro. E aí a morte da mãe e a ausência por conta da questão da política do pai acabou transformando a pequena Svetlana em uma adolescente rebelde. Então ela acabou se envolvendo em muita confusão, teve vários casamentos infelizes, casou 2 vezes, teve vários relacionamentos, e após a morte do pai, então quando ela já no início da vida adulta, ela começa a tomar consciência do que o pai fazia, né, das atrocidades cometidas pelo pai. E aí ele morre em 1953. Depois da morte do pai, ela adota o sobrenome da mãe, Alieva, e passa a se chamar de Svetlana Alieva, renegando aí o sobrenome paterno. Só que ela se tornar, mesmo após a morte do pai, ela se tornou como uma espécie de prisioneira do Estado soviético. Ela não tinha liberdade de ir e vir, ela não podia sair do país sem autorização, por ser exatamente a única herdeira viva de Stalin, que era, obviamente, na época, na União Soviética, considerado o grande pai da pátria, o grande herói, juntamente com Lenin. E aí, o que é que acontece? Em 1967, ela foge da União Soviética. Aí ela tem um envolvimento com um médico indiano, aí esse médico indiano morre lá na União Soviética, e ela consegue a autorização do governo soviético para deixar as cinzas desse rapaz que ela tinha esse relacionamento lá na Índia. E aí ela aproveita dessa autorização, lá na Índia mesmo, ela entra na embaixada americana e pede asilo. Lembrando que nessa época, 1967, nós estávamos em pleno período da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética eram arqui-inimigos, arqui-rivais, e aí os Estados Unidos, que segundo se consta, não sabia nem que Stalin tinha uma filha, viu a oportunidade de usar a Svetlana como uma grande arma contra a União Soviética. E aí ela vai para os Estados Unidos, né? Vai para a Itália, depois para a Suíça, depois vai para os Estados Unidos, consegue entrar nos Estados Unidos e consegue o asilo político americano. Deixando, obviamente, seus 2 filhos, ela tinha 2 filhos adolescentes na época, que acabaram ficando na União Soviética. Quando ela chega aos Estados Unidos, em Nova York, quando ela desembarca, ela concede uma entrevista. Essa entrevista foi considerada bombástica, porque nessa entrevista ela renega o pai, detona com o regime soviético de Nikita Khrushchev, que foi quem assumiu após a morte de Stalin, e passa a revelar um bocado de situações que estavam ocorrendo na União Soviética e que o mundo não sabia por causa da questão do isolamento soviético, da cortina de ferro e tudo mais, né, do período ditatorial que acontecia lá. Nesse mesmo ano, ela escreve ela já vinha escrevendo uma sua autobiografia e ela consegue publicar nesse mesmo ano. Essa autobiografia é chamada 20 Cartas a um Amigo, e nessa autobiografia, nessas 20 cartas, ela vai falando desde a sua infância e quando ela começou a ter consciência das atrocidades cometidas pelo regime de Stalin, e aí ela vai descrevendo até a sua vida adulta. E, obviamente, que isso causou um grande alvoroço na União Soviética. O Nikita Khrushchev, a União Soviética como um todo, acabou se incomodando muito com essas declarações, porque ela também condenava o regime de Nikita Khrushchev, né, que assumiu após o governo após a morte de Stalin.
Tanto que em 1969, a União Soviética retira dela a cidadania soviética, e aí ela não pode mais entrar na União Soviética. Ela não tem mais o direito de entrar na União Soviética, só com autorização do governo soviético. Ela é considerada uma desertora, e obviamente que os Estados Unidos aproveitou muito dessas declarações da filha de Stalin para detonar com o regime soviético, em plena Guerra Fria. Depois ela retorna, mais para frente, ela retorna, na década de 70, ela retorna à União Soviética para visitar o filho que estava doente, e depois ela vai em volta para os Estados Unidos e nunca mais retorna para lá. Em 1970, ela se casa com um arquiteto americano muito famoso na época, chamado Wesley Peters, e ela adota o sobrenome dele e passa a se chamar, a partir de então, Lana Peters. E tem uma filha com ele chamada Olga. A Svetlana depois foi para vários países, chegou a morar na Inglaterra, em outros países, em várias cidades americanas. Segundo os seus biógrafos, ela sofria muito ela sofria duplamente por ser discriminada na União Soviética como uma desertora, uma traidora, e nos Estados Unidos, ela, na verdade, ela nunca foi aceita. Ela foi utilizada pelo governo americano, mas ela nunca foi aceita pela sociedade americana, exatamente por conta da rivalidade com a União Soviética, com Stalin. Então, ela sempre sofreu muito peso de ser filha do ditador, de ser filha de Stalin. E aí ela acabou morrendo em 2011, recentemente, com mais de 80, quase 90 anos de idade. Ela morre nos Estados Unidos. Né? Então, um dos seus últimos pedidos foi exatamente que seu corpo fosse cremado para que não fosse levado de volta para a União Soviética. Então, a vida bem complicada. A filha dela ainda é viva, né? Mudou o nome, né? Ela não se chama mais Olga, mudou o nome. Mas, segundo ela disse uma vez para a imprensa, né? O maior problema da vida dela todinha foi que a mãe dela escolheu errado. Ela podia ter escolhido um carpinteiro ao invés de ter casado com Stalin. O fato de ser filha de Stalin atrapalhou a vida dela a vida toda. Então, segundo as palavras dela. Mas é uma curiosidade bem interessante a história da filha que renegou o pai, né, de Svetlana, que renegou ser filha de Stalin. E as consequências disso, ok? Nesse 1924, depois de a gente ter feito uma breve caracterização da vida de Stalin, então vamos para os principais fatos do governo dele. Em 1924, ele assume após a morte de Lenin, só que ele assume não sozinho. Inicialmente, ele assume como uma espécie de triunvirato. Então, ele já era o secretário-geral do partido desde 1922, e aí ele assume com maior poder, mas junto com dois camaradas, né, dois políticos do partido. Foi Grigory Zinoviev e Lev Kamenev. Então, Zinoviev e Kamenev começaram o governo com Stalin, mas logo Stalin deu um jeito de afastá-los e assumiu o poder sozinho. Em 1936, os dois foram acusados por Stalin de traição, de trair a revolução, de trair o partido, e foram condenados à morte. Num processo extremamente suspeito, feito debaixo de tortura, eles acabaram sendo acusados de traição e condenados à morte, e aí, a partir desse período, Stalin passa a governar oficialmente sozinho, como um ditador mesmo. A guerra de Stalin maior era com Trotsky, como a gente já colocou no episódio anterior. Eles tinham ideias diferentes em relação ao futuro da Revolução, né, a como ia ser o destino da Revolução. Trotsky tinha uma popularidade muito maior que Stalin, ele era muito mais conhecido, principalmente porque foi o criador da Guarda Vermelha, que deu origem ao exército soviético, e aí ele era muito mais popular do que Stalin. Stalin, em 1900, iniciou um processo, desde que assumiu, de tentar retirar Trotsky da história, né? Ou seja, literalmente eliminar Trotsky. E aí ele expulsa Trotsky do partido em 1929, depois de um processo extremamente fraudulento, de confissões de outras pessoas que acusavam Trotsky de traição. Obviamente que essas confissões eram obtidas sob tortura, ou então eram puras, simplesmente fake news,
Mas Trotsky acabou sendo expulso do Partido Comunista da União Soviética. Aí ele foi acusado de trair a revolução e acabou tendo que fugir para não ser morto. Então, em 1929, ele acaba fugindo da União Soviética. A partir de então, Stalin iniciou um processo para tentar apagar da memória da revolução a figura de Trotsky. E isso ele não fez só com Trotsky, não. Ele fez com todos os seus inimigos, as pessoas que ele ia eliminando, né, que ia sendo expurgada do partido, né, o termo era esse, ia sendo expulsa do partido, ele ia eliminando, e ele fez uma técnica, iniciou uma prática muito comum na era stalinista, que foi a fotomanipulação, que era uma espécie de Photoshop da época. Então, as fotos históricas da Revolução, ele foi sendo manipuladas e foram sendo retiradas da figura daquelas pessoas que ele não queria mais. Então, a gente observa nesse slide aí 2 exemplos básicos onde ele eliminou a figura de Trotsky. Então, essa foto de cá, a primeira, onde tem a famosa foto do comício das teses de abril, quando Lenin divulgou as teses de abril, em abril de 1917, o Trotsky estava lá junto com Lenin. E aí ele mandou retirar, através dessa técnica da fotomanipulação, ele mandou retirar a imagem de Trotsky. E ele fez isso em várias fotos, uma forma de tentar reescrever a história como se isso fosse possível. Apagar da memória, das provas da Revolução, das fotos da Revolução, apagar da história a participação das pessoas que ele considerava como inimigos. Então, isso foi uma técnica muito comum usada na era stalinista. Trotsky fugiu, se refugiou em vários países, e aí ele acaba chegando ao México, e aí, em 1940, ele estava lá hospedado, lá na casa dos artistas que eram amigos deles, que eram comunistas e eram amigos dele, os famosos artistas mexicanos, Diego Rivera e Frida Kahlo, a famosa Frida Kahlo, que era a mulher de Rivera. Que os dois viviam juntos, era o casal mais importante do México. Frida Kahlo, né, para quem não está ligando o nome à pessoa, é a maior artista mexicana, né, a maior pintora, considerada a maior pintora mexicana, né, tem vários séries, filmes sobre ela, é considerada uma das grandes artistas do século XX, e Diego Rivera também, que era considerado um dos grandes artistas mexicanos do início do século XX. E aí os dois que eram comunistas, né, Rivera principalmente, eles esconderam no México o Trotsky, mas a KGB, que era a agência a polícia secreta de Stalin, né, da época da União Soviética, descobriu o local onde estava Trotsky, onde ele estava escondido, e aí, em 1940, ele foi assassinado brutalmente com machadadas, né, na cabeça. Então, acabou sendo assassinado por um agente da KGB e morre no México em 1940. Óbvio, claro e evidente que o mandante do crime foi Stalin, né, e o executor foi exatamente a KGB. Então, isso aí, inclusive, tinha uma história, se rola muito uma história nos bastidores, que Frida Kahlo e todos tiveram um caso nesse período em que ele esteve aí refugiado na casa dela junto com o marido, né? Mas isso são histórias de bastidores. O fato é que Stalin consegue finalmente matar Trotsky em 1940, né? Desde há quase 10 anos ele estava fugindo exatamente para não ser morto. Em 1934 ia haver aí a sucessão de Stalin, né? A previsão era que houvesse uma nova aclamação para um novo secretário-geral, né, do partido, e aí o candidato mais assim, promissor, né, a vaga de Stalin era um dos grandes líderes do partido bolchevique na cidade de Leningrado, que era exatamente o Sergei Kirov, e Kirov foi assassinado. Isso acontecia muito na época stalinista, as pessoas serem assassinadas no meio da rua, e continua acontecendo hoje, nessa época da Rússia
durante o governo de Putin. Né? Isso aconteceu várias vezes, muitos dos opositores que faziam oposição clara ao governo atual de Putin também foram assassinados no meio da rua, como na época de Stalin. Né? E, obviamente, o principal suspeito, o mandante desse assassinato do Kirov, foi o próprio Stalin. Nunca foi provado, como também não tinha como provar, né? Lembre-se que nós estávamos aí na era de Stalin, era uma ditadura, ele controlava tudo, inclusive a polícia, e acabou que, com a morte de Kirov, a consequência foi o início dos chamados processos de Moscou, ou expurgos de Moscou. Porque, olha só, o Stalin não só mandou assassinar o Kirov, como passou a colocar a culpa do assassinato em opositores ao regime, que eram exatamente os que faziam oposição a ele. E aí ele passou a estabelecer, usando como pretexto o assassinato do Kirov, ele estabeleceu um bocado de processos para interrogar, prender e interrogar vários das pessoas que ele considerava como seus principais opositores. Esses processos também ficaram conhecidos com o nome dos expurgos de Moscou, que era exatamente uma série de processos para expurgar, quer dizer, expulsar do partido, né, expulsar do regime, exilar, né, colocar, mandar para a Sibéria, que era o local mais inóspito que tem na União Soviética, lá no norte, próximo ao Círculo Polar Ártico, lá, condenar a trabalhos forçados, na Sibéria principalmente, prisões arbitrárias, torturas, que eram confissões obtidas sobre torturas, que era uma prática muito comum, não só da ditadura stalinista, como de qualquer tipo de ditadura, ok? E o que acaba ocasionando aí a morte dessas vítimas desses processos. Acredita-se que aproximadamente 700 mil pessoas foram vítimas desses processos chamados expurgos de Moscou. Então, era foi uma quantidade imensa de pessoas que sofreram essas retaliações de Stalin. E, com isso, ele conseguiu obter mais e mais poder, transformando em um ditador um tirano extremamente cruel. Em relação à questão da organização econômica, principalmente, do governo de Stalin, há de se dizer, né, se é que se pode chamar de um aspecto positivo, que Stalin ele transformou a União Soviética em uma potência industrializada. Obviamente que o custo, principalmente o custo humano, foi altíssimo, mas ele conseguiu transformar a economia soviética e transformar numa potência econômica ao ponto de rivalizar com os Estados Unidos, que era a potência econômica da época. Então, nós tivemos aí, como principais medidas do governo de Stalin no aspecto econômico, ele aboliu a NEP, que era aquela política econômica que Lenin implantou, que conciliava aí medidas capitalistas junto com a prática socialista, né? Principalmente a questão de reserva de mercado. Alguns setores foram entregues à iniciativa privada. Isso aconteceu no governo de Lenin, como uma forma de revitalizar a economia, né? de fazer com que a economia girasse. Então, ele aboliu a NEP e implantou o que ficou conhecido como planejamento soviético da economia, os chamados planos quinquenais, ou chamado também de Gosplan. Esses planos quinquenais eram o quê? Então, ele estabelecia de 5 em 5 anos, se estabelecia um planejamento econômico, onde todos os esforços do governo, do Estado soviético, iam para alguns setores que eram elencados para serem desenvolvidos naqueles 5 anos. Então, por exemplo, no primeiro plano quinquenal, foi se incentivar a questão da agricultura, por exemplo, a questão do transporte, da energia. Então, todo o investimento do Estado era para aquele setor. Aí, quando fosse depois de 5 anos, se elencavam mais setores para ser desenvolvidos. Então, isso aí foi a base do desenvolvimento econômico do modelo soviético a partir de Stalin. Qual era o objetivo disso? Transformar a União Soviética numa nação moderna industrializada. Ou seja, o objetivo, que, diga-se de passagem, ele conseguiu, a um custo humano altíssimo,
há de se dizer, mas ele conseguiu transformar a União Soviética numa nação industrializada, numa superpotência econômica, né, durante esse período do governo de Stalin. Stalin também isolou a União Soviética, passou a investir apenas na política interna, então fechou o país ao comércio com outros países, então ele passou a investir de uma forma isolada, totalmente isolado do resto do mundo, dentro do próprio país. Um dos primeiros setores que ele passou a investir foi na questão da agricultura. E aí, esse processo que foi chamado de coletivização agrícola, só um parênteses aqui. A coletivização ela foi introduzida a partir do governo de Stalin de uma forma extremamente intensa. Coletivizar era exatamente o quê? Era transformar em coletivo aquilo que era privado. Então, a Lenin já tinha feito isso quando assumiu, né? Estatizou as indústrias, os bancos, né? O comércio. Então, ele passou a estatizar todos os setores da economia. E, no caso da agricultura, isso aí aconteceu principalmente no governo de Stalin, onde ele passou a se apropriar, o Estado passou a se apropriar das pequenas e médias propriedades, principalmente as grandes, pequenas e médias propriedades, e passou pertencia aos chamados kulaks. Os kulaks eram o nome dado pelos soviéticos a esses proprietários de terra. Lembrando, só de passar a dizer que kulak era um termo pejorativo, tá? Era um termo pejorativo que os soviéticos usavam para se referir aos donos de terra, que eram os donos de terra na época antes da Revolução. E aí eles passaram a ser desapropriados, essas terras passaram a ser desapropriadas pelo Estado soviético, e foram transformados aí em dois tipos vamos dizer, em dois tipos de fazendas, ou dois tipos de instituições agrícolas, os chamados sovkhozes e os chamados kolkhozes. Os sovkhozes, eles foram criados a partir da desapropriação dessas terras dos kulaks, a partir do governo de Stalin, foram transformadas em fazendas estatais mecanizadas, que pertenciam ao Estado. Ainda ele passou a mecanizar o processo de agricultura, e esses sovkhozes eles eram predominantes na parte asiática da União Soviética, na parte central, né, central-oriental da União Soviética. Essas fazendas eram administradas pelo Estado. Os trabalhadores, os agricultores que trabalhavam nessas terras, recebiam um salário, uma espécie de salário, não era chamado de salário, era uma espécie de bonificação fixa, né, que não tinha aumento, não era aquela bonificação fixa irrisória, obviamente. Eram mais, vamos dizer, mais beneficiados, entre aspas, do que os trabalhadores dos kolkhozes, como a gente vai ver, mas eles eram proibidos de saírem dos sovkhozes, ou seja, eles eram proibidos de sair daquela fazenda. Muitos historiadores consideram que o que aconteceu nesse processo da coletivização agrícola do governo de Stalin na União Soviética foi um processo de neosservidão, um novo processo de servidão em que os trabalhadores estavam presos à terra. Eles não podiam sair dali, eles não podiam sair para a cidade, não podiam se mudar, eles tinham que ficar presos àquela estrutura. Os sovkhozes eles foram apresentados depois ao mundo como modelo de agricultura socialista que deu certo, ou seja, como modelo de agricultura socialista, né, a ser seguido. Obviamente, com o passar do tempo, esses sovkhozes eles faliram, muito em parte por conta da questão da mecanização que se tornou obsoleta, né, e que acabou não dando a produção que se esperava deles. Mas isso foi bem já no final, na segunda metade do século XX. O outro tipo de estrutura agrícola eram os chamados kolkhozes. Os kolkhozes eram uma espécie de cooperativas agrícolas, predominantes na parte ocidental da União Soviética. Essas cooperativas funcionavam da seguinte forma: o Estado fornecia os meios de produção, as ferramentas, as sementes e tal. Os trabalhadores, os agricultores que fazia parte daquele kolkhoz, daquela cooperativa, eles produziam, o Estado ficava com a maior parte da produção. A utilização dessas terras obedecia a planos de trabalhos elaborados pelos agricultores e aprovados pelo Estado. Na verdade,
era o seguinte: eles faziam o que o Estado determinava. Qualquer coisa que fosse, alguma coisa que saísse do contexto que o Estado soviético queria, eles não aprovavam. Então, tinha que ser feito de acordo com o que o Estado soviético estabelecia. Os trabalhadores também, a exemplo lá dos sovkhozes, eram proibidos de deixar as terras, e, ao contrário dos sovkhozes, que recebiam uma bonificação fixa, eles recebiam uma bonificação proporcional à sua produção. Ou seja, eles recebiam de acordo com o que eles trabalhavam. Então, se houvesse algum problema em relação a algum, vamos dizer assim, algum incidente climático, né, uma seca, que acabasse com a produção e tudo mais, que eles não conseguissem, não recebiam nada. Então, tanto as condições de trabalho dos sovkhozes como dos kolkhozes era regime de servidão. Era um novo regime de servidão. E isso teve consequências, óbvio que teve consequências. A principal consequência desse processo de coletivização agrícola, em que as terras tinham que produzir o que o Estado soviético determinava e não o que era de interesse ou para alimentar a população, acabou resultando na grande fome dos anos de 32 e 33. A União Soviética, no caso, quando ainda era a Rússia, já tinha passado por uma grande fome na década de 20, motivado por conta da guerra civil, né, entre os russos vermelhos e os russos brancos, e motivado também por conta do chamado comunismo de guerra, em que tudo era voltado para a guerra. Então, toda a produção que era feita não ia para alimentar o povo, mas ia para alimentar as tropas. Então, na década de 20, a União Soviética já tinha sofrido com uma grande fome, mas essa dos anos de 32 e 33, ela foi um processo extremamente que devastou a população russa, do interior da Rússia. Então, acredita-se, os historiadores, que essa grande fome dos anos de 32 e 33 matou cerca de 14 milhões de pessoas. Desses 14 milhões, a metade, 7 milhões, foi somente na Ucrânia. A grande fome que atingiu, a região mais atingida foi a Ucrânia, não só por uma questão da política de Stalin, né? A questão de enchente, de seca, de questões climáticas, mas também porque foi uma política genocida de Stalin. Stalin proibiu a comercializar, a levar alimento para a Ucrânia como uma forma de punir a República pelas ideias separatistas que a Ucrânia sempre teve. Lembrando que a Ucrânia ela tinha separado da Rússia, a Rússia tinha perdido a Ucrânia na Primeira Guerra Mundial, né, como no Tratado de Brest-Litov. Depois, depois a Stalin retomou de volta, conquistou de volta a Ucrânia. E a Ucrânia sempre teve essa tendência separatista. E, para punir a Ucrânia, Stalin implantou essa política de fazer o povo passar fome mesmo, de proibir a plantação, de proibir levar alimento para lá. Então, cerca de 7 milhões de pessoas morreram de fome no que ficou conhecido como o Holocausto Ucraniano, que eles chamam de Holodomor, que é o Holocausto Ucraniano. Essa grande fome ela foi motivada principalmente pela política de coletivização, obviamente, mas também por uma política punitiva do governo de Stalin em relação à República da Ucrânia. Foi um verdadeiro horror nesse período. Stalin ele vai assumir politicamente, vai tendo mais e mais poder, então ele assume integralmente o controle do Partido Comunista, transformando no poder máximo. Esse partido ele era um grande Big Brother, ele controlava e supervisionava tudo e a todos, principalmente aos soviéticos. Então, todos tinham que seguir a linha do partido e todos eram vigiados, supervisionados, era um verdadeiro Big Brother durante esse governo de Stalin. Era um verdadeiro terror que as pessoas passavam. Se dizia, inclusive, que muitos dos membros do partido se divorciavam das mulheres para que elas não fossem usadas como uma forma de coibir, fossem usadas pelo governo de Stalin, pela polícia secreta de Stalin, para coibir, para oprimir esses membros, porque era uma prática muito comum Stalin usar a família como uma forma de impor a sua autoridade ou de reprimir
né, algum opositor, né, de oprimir algum opositor. Então, por exemplo, no caso da Segunda Guerra Mundial, vou dar um exemplo aqui, né? Então, o Stalin baixou um decreto que o soldado que fosse preso, que fosse se rendesse ou que fosse capturado pelas tropas alemãs, a família desse soldado ia ser morta. Então, era uma forma aí dele impulsionar, uma forma dele pressionar aí a vitória dos soviéticos na Segunda Guerra Mundial. Em 1952, o partido passou a se chamar Partido Comunista da União Soviética, né, o PCUS, e se tornou o grande, vamos dizer assim, o grande mentor ou o grande direcionador de todos os partidos comunistas do mundo. O Partido Comunista da União Soviética se tornou estabeleceu as diretrizes de todos os partidos comunistas no mundo todo, tá certo? Stalin, ele acabou se transformando todo esse período do governo dele, que durou de 24 até 1953, quando ele morre, ele transformou-se num ditador de esquerda, né? Por que a gente chama que foi uma ditadura de esquerda? Porque ele estabeleceu um regime político personalista, um culto à personalidade, tal qual fez Hitler na Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, só que Hitler é uma ditadura de direita e Stalin é uma ditadura de esquerda, porque se baseia no modelo socialista. Esse regime dele é chamado de stalinismo e foi um regime caracterizado por tirania, perseguições, expurgos, torturas, assassinatos, trabalhos forçados, que vai durar até a sua morte em 1953. Os historiadores acreditam que, durante o governo de Stalin, morreu mais gente do que a Segunda Guerra Mundial. Então, acredita-se que só de fome Stalin matou cerca de 14 milhões de pessoas. Então, acredita-se que durante todo o seu período de governo, ele teria sido responsável pela morte de cerca de 60 milhões de pessoas, mais do que todas as pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial. Foi um regime, sim, extremamente tirano, extremamente cruel, que transformou a União Soviética numa potência, mas a um custo humano, um custo de vidas humanas altíssimo. Stalin foi quem liderou a participação efetiva da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, embora ele tenha inicialmente feito um acordo com Hitler, né, o famoso Pacto Germânico-Soviético, né, o acordo Ribbentrop-Molotov, em 1939, um acordo aí de não agressão mútua, mas que foi quebrado em 1941, quando Hitler invadiu a União Soviética. Mas isso é um assunto que a gente vai ver, uma conversa que a gente vai ter mais para frente. Mas ele levou a vitória, né, contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Ele foi responsável, o exército soviético foi responsável por retomar, né, o controle da parte oriental da Europa, né, e foi, inclusive, o primeiro exército a entrar em Berlim, né, após a derrota da Alemanha. Foi o primeiro exército a entrar na cidade de Berlim, capital da Alemanha. E vai liderar também a União Soviética durante o auge da Guerra Fria. Que a Guerra Fria é aquele processo de oposição ideológica das duas grandes superpotências, Estados Unidos e União Soviética, que se originou a partir dos anos 50, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o auge dessa Guerra Fria foi diretamente durante o governo de Stalin. Então, a gente vai voltar a falar de Stalin em outros assuntos, nesse nosso ciclo de conversa, principalmente na Segunda Guerra Mundial, obviamente, e na Guerra Fria. Stalin acaba morrendo em 1953, e quando ele morre, o seu sucessor, Nikita Khrushchev, ele começa o processo chamado de desestalinização, que é exatamente o processo de retirar de trazer à tona todos os crimes de Stalin, retirar esse mito de herói, né, que Stalin era colocado como grande chefe, o grande pai da pátria, o grande pai da União Soviética, juntamente com Lenin. Então, todos os crimes de Stalin, as mortes, todos aqueles processos chamados expurgos de Moscou vieram à tona, a partir dos anos 60, 1960,
e aí o mundo pôde conhecer o verdadeiro, como foi verdadeiramente o governo de Stalin. Embora muita gente ainda considere Stalin como um herói, principalmente as gerações na Rússia, na atual Rússia, as gerações mais antigas, há as pessoas que odeiam Stalin, né? E há também as pessoas que amam Stalin, né? Então, um evento recente que teve há pouco tempo foi exatamente na cidade de Gori, lá na Geórgia, quando a estátua de Stalin tinha sido derrubada da Praça Central, e os próprios habitantes, alguns habitantes, né, da cidade, fizeram uma vaquinha e conseguiram colocar de volta a estátua na praça. Então, ele é uma daquelas figuras históricas que há quem o ame e há quem o odeie, com igual intensidade. Esse processo de desestalinização começou com Khrushchev e os outros governantes, né, e que vai ter assim o seu auge no governo de Gorbachev, com o processo com o fim da União Soviética. Mas isso são conversas para depois. Então, amores, obrigada pela atenção. Obrigada. Nós terminamos aqui nosso ciclo de conversa sobre a Revolução Russa, ok? Tá. E aí, amores, gostaram? Gostaram de conhecer um pouco mais sobre a história de Stalin? No nosso próximo encontro, nós vamos dar início a um outro ciclo de conversa, ok? Então, aguardo vocês lá. Beijos!